Olá, gente, paz do Senhor, tudo bem com vocês? A live de hoje será uma live bem rápida, como sempre minhas lives são rápidas, mas eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Cansado, passamos o dia correndo, fazendo a obra de Deus, Pai do Senhor. Esperar o pessoal entrar. Aurelene, tudo bem? Aquiraz, Ceará, gente, o pessoal do Ceará é uma benção. Ana Catarina, Deus te abençoe. Compartilha essa live, gente. Vou esperar o pessoal entrar para que a gente possa começar a nossa live escatológica. Vai ser muito bom mesmo. Hoje Deus vai falar forte para nós, viu, gente? Abra o seu coração. Coisa boa de Deus, coisa boa de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Algumas pessoas antes da live me perguntou: você fala pouco do seu livro nas lives. Gente, as lives são para ministrar a palavra de Deus, tanto aqui ao meio-dia, como às 6 e às 9. Mas a gente divulgou nosso livro sim, viu? Algumas pessoas já conhecem meu livro, eu estou sem ele aqui, mas vai lá no Instagram, você observa as fotos lá. Quem desejar o nosso livro, é muito fácil, já disse. Só entrar em contato pelo WhatsApp e aí a gente vê o seu livro para qualquer lugar do Brasil. Quanto é o valor do seu livro? R$35, certo? Tem 142 páginas e ele é um conteúdo muito bom para você aprender sobre o Apocalipse. Para quem gosta de pregar sobre a volta de Cristo, o nosso livro te ajudará a compreender tudo isso, tá bom? Vamos para a live, gente. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Eu queria que, se você puder compartilhar, compartilhe com as 10 pessoas. Basta umas 10 pessoas para essa live. Antes de iniciar a mensagem, lembrando os irmãos que amanhã a nossa live, mesmo horário, meio-dia. E sexta-feira, às 6h30 da manhã, nós temos um encontro marcado com você na live de Escatologia Bíblica, terminando. Bom dia, Daniela. Deus abençoe. Nós temos a live escatológica, sexta-feira, terminando o assunto sobre 7. Nós ministramos as 7 selos, 7 trombetas, e sexta-feira nós vamos falar sobre as 7 taças da ira de Deus, tá bom? Segunda-feira, dia 10, às 9 horas da manhã, você tem um encontro marcado comigo, você não pode perder, gente. Segunda-feira, 9 horas, eu estou fazendo uma live com o missionário Abílio Nogueira, pregador internacional, e ele é pastor em Moçambique, na província de Beira, e nós vamos estar fazendo uma live. Por que eu fazendo 9 horas? Por causa do fuso horário dele, lá são 3, 4 horas da tarde, e aí eu vou precisar fazer mais cedo para que ele também possa ir para o culto. Nós vamos falar sobre missões transculturais, vamos trazer uma palavra, ele vai trazer uma palavra poderosa, prega muito ele, então um encontro com vocês, tá bom? Na quinta-feira, Jesus? Na quinta-feira, aí sim, quinta-feira, dia 13, nosso outro encontro marcado. Estou avisando agora que eu vou ficar avisando nas lives. Nós vamos estar com uma live com a cantora Singley, cantora Daiane Cristina, direto de Londres, na Inglaterra. Nós vamos estar fazendo uma live com ela. Ela é uma amiga nossa. Nós vamos estar batendo um papo, ela vai estar cantando, louvando ao Senhor. E em seguida, nós estaremos ministrando a palavra de Deus. Gente, as pessoas estão perguntando a mim também por que eu não respondi ainda as perguntas na caixinha. Eu vou responder hoje de tarde, todo mundo, tá bom? Vou estar respondendo as perguntas sobre escatologia bíblica hoje à tarde. Hoje foi um dia corrido, à tardezinha eu ministro para você, tá bom? Live aberta, compartilha para todo mundo, gente, porque agora é a hora da mensagem de Deus. Eu vou depois convidar a Kátia Alves, a cantora Kátia de Serra do Mel, em uma oportunidade dessa semana, próxima, não sei, para ela entrar na nossa live, para ela louvar o Senhor, é uma cantora muito ungida. E aí a gente depois ministra, já se prepara, Kátia, para você cantar, tá bom? Gente, a live de hoje é profética. Você vai amar. Então, gente,
Gênesis capítulo 13, versos de 1 a 12, eu vou ler somente 6 versículos, mas o texto está em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, escrito por Moisés, Gênesis capítulo de número 13 e versículo de número 1, você que está de Bíblia na mão, o Birajara gosta de Bíblia, eu gosto. Ricardo Salcedo, missionário de Venezuela, acabou de entrar, meu amigo. Tem um amigo seu aqui na live que disse que ia mandar uma gravata para você, viu? Eu tô cobrando ao vivo para ele se lembrar, tá bom? Olha só, o esposo da irmã Tereza, minha prima no Rio de Janeiro, o pastor Washington. É boa as lives dele, viu, gente? Vamos lá, gente. Gênesis 13, acharam? Gênesis 13, verso 1. Como diz o pregador Birajara, quem encontrou, diga eu achei. Versículo de número 1, diz assim: Abraão saiu do Egito. Gente, eu preciso que vocês não saiam dessa live não, porque vai ser poderosa. Abraão saiu do Egito e foi para Neguebe, ele, a sua mulher e tudo que tinha. E Ló ficou com ele, lembre disso. Abraão era muito rico, possuía gado, prata e ouro, fez as suas jornadas no Neguebe até Betel, até o lugar onde o primeiro tinha armado a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que anteriormente tinha sido feito. E ali Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanho, gado, tendas, e a terra não podia sustentá-los para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podia morar um na companhia do outro. Houve desentendimento ou contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Aí o versículo de número 7 continua dizendo: Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam em essa terra. Então Abraão disse a Ló: Não deveria haver conflito entre mim e você, entre os meus pastores e os seus pastores. Olha, Abraão dando um conselho para ele, porque somos parentes muito chegados. Ele continua: Não está toda a terra aí diante de nós? Peço que você se afaste de mim. Faz o seguinte, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Ló, versículo de número 10, grave esse versículo. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito até a região de Zoar. Isto foi até antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló, versículo 11, então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, assim separaram-se um do outro. Abraão habitou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades da campina e ia armando suas tendas até Sodoma. Eu li até o versículo 12 mesmo, para vocês entenderem essa particularidade. Mas 2 versículos vai chamar muita atenção, versículo 10, versículo 14. Eu vou fazer isso porque vocês vão achar muito interessante o que Deus tem para nós nesta tarde, início de tarde. Gente, em Gênesis 12, Deus resolve fazer uma promessa ao velho Abraão, que antes era Abraão. Eu queria muito que você não tirasse os olhos desta mensagem, os seus ouvidos desta mensagem. Deus chega para Abraão no capítulo 12 e diz para ele: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do seu pai e vai para a terra que eu vou te mostrar. Ele continua: farei de você uma grande nação, abençoarei e engrandecerei o seu nome, serás uma bênção. E aí continua o texto falando, só Deus falando com ele. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em você serão benditas todas as famílias da terra. O verso 4 diz: partiu, pois, Abraão com o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Grave isso. Abraão tinha 75 anos de idade quando Deus faz uma promessa na sua casa, e o seu sobrinho Ló morava com ele e habitava com ele. Quando Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vai a uma terra que eu vou te mostrar, Abraão começa a arrumar as coisas e parte dali para uma terra a qual Deus iria mostrar para ele. E o mais interessante dessa história é que Deus começa a tratar com Abraão sobre obediência. Observe que Abraão não perguntou para onde iria, por que Deus escolheria ele,
qual o segredo da escolha, por que Deus ia abençoar. Eu gosto muito de usar essa temática em pregação. A vontade de Deus, gente, grave isso, a vontade de Deus, ela é uma vontade natural. Deus é soberano, Deus é aquele que muda de ideia, Deus pode voltar no tempo, Deus pode antecipar o relógio, Deus pode mudar as estações, Deus pode tudo porque Ele é Deus. Então, nessa soberania de Deus, Deus tem um efeito chamado promessa. Promessa de Deus é muito interessante, que é a promessa natural. Deus tem 5 tipos de natureza de promessa. Então, escute isso aqui. Existe também vontade de Deus, vontade permissiva e vontade absoluta. Na vontade absoluta, Deus dá a quem quer o que quer e na hora que quiser, e ninguém dá satisfação a ele porque ele faz assim. Deus chega para Abraão e diz: eu vou te dar a terra. Observe que quando Abraão se separa de Ló, e a Bíblia diz que quando Abraão se separou de Ló, versículo 14 que eu disse para você que é muito interessante, quando Abraão se separa de Ló, que vai embora, a Bíblia diz no versículo 14 que o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e veja onde você está. Olha o norte, sul, leste e oeste. Tudo isso será seu. Às vezes nas minhas colocações eu faço perguntas a Deus o seguinte. Imagine Abraão perguntando a Deus: Deus, o que eu fiz para merecer tudo isso? Deus: nada. Mas por que o Senhor quer me dar? Porque eu quero. Mas eu não mereço, eu sei. Mas o Senhor vai me dar só assim mesmo, sem eu merecer? Sim. Por quê? Porque eu quero. Por que o Senhor quer? Porque eu sou soberano. Então eu dou a quem quer. Isso é chamado vontade absoluta de Deus. Ele dá sua bênção a quem quer, a hora que quer, e não dá satisfação a ninguém. Porque Deus é Deus soberano. Existe vontade absoluta. Deus dá e ponto. Mas existe também a vontade permissiva. Deus chega para Josué e diz: Josué, está vendo a terra? Tô, Senhor. Quer ela? Quero. Conquiste. O Senhor não podia me dar? Não, podia. Mas o Senhor não vai me dar? Não. Mas se o Senhor não deu a Abraão, daí, mas eu não vou lhe dar. Você vai conquistar. E Deus dá a receita para ele conquistar. Gente, grave isso aqui. Coloque isso no seu coração. Existem promessas e bênçãos que Deus dá a alguns assim, ó. Pá. E outras que Deus demora tempo para dar. Porque Deus está adestrando, preparando para algo melhor, para que essa pessoa valorize o que ela conquistou com seus esforços. Isso aqui é muito interessante. Mas vamos para a mensagem de novo. O versículo de número 7 continua dizendo o seguinte, verso de número 7. Houve desentendimento, contenda entre os pastores e o gado de Abraão e os pastores e gados de Ló. Eles eram ricos, poderosos, já habitando na terra, e passou por todas as terras, diz a Bíblia, até chegar ao Egito. Quando eles chegaram no Egito, eles foram para Neguebe. Ele e a sua mulher, diz a Bíblia que Abraão e sua mulher e tudo que tinha, e Ló foi com ele. Ló de novo foi com ele. Veja bem, quando sai da sua terra, da sua parentela, vai com ele e passa por todas as regiões também. A Bíblia diz no versículo de número 2 do capítulo 13 que Abraão era muito rico e possuía muito gado, muitas ovelhas, prata e ouro, e a terra não podia mais subjugá-lo, ficar com eles, porque eles eram muito poderosos. E aqui uma coisa muito linda, gente, é que a partir do momento que passa por ele até chegar à cidade ou à terra do Egito, até Neguebe, Deus o abençoou e multiplicou de tal forma que eles, saindo do Egito para Neguebe, ricos e prósperos já eram, a ponto de chegar até Betel. E no capítulo 13, verso 6, que eu li essa tarde para você, diz que a terra não podia sustentá-lo para que morasse junto, porque eram muitos seus bens, de maneira que não podia morar um na companhia do outro, ou seja, possuía muitas riquezas, muito poder. Só que acontece uma coisa, estava havendo já contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. O verso 8 diz assim, não haja contenda, desentendimento entre mim e ti, está diante de nós toda a terra. Observe que o versículo de número 8 está escrito assim, então Abraão disse a Ló, não deveria haver conflito entre mim e você, entre os meus pastores e seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra diante de você? Peço que se afaste de mim. E faz o seguinte, se você escolher ir para a esquerda, eu vou falar assim porque vocês estão vendo, para a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Não tem nenhum problema, a gente não pode ficar mais junto. E a Bíblia diz que
Abraão chegando dá esse conselho, peço que te aparte de mim, se for para a direita, eu vou para a esquerda, e começou. O verso 10 é a base da minha mensagem hoje de tarde para você como reflexão. A Bíblia diz, versículo 10, levantou os olhos, quem? Ló. Ló levantou os olhos e escolheu ir na direção das campinas e habitar nas regiões de Sodoma e Gomorra, sem considerar o caráter das pessoas que ali habitavam. Sem considerar quem é que estava lá, quem eram as pessoas que moravam naquela terra. Os seus olhos estavam problemáticos, os seus olhos estavam vendo campinas, vendo prosperidade, vendo riquezas ainda mais. Observe isso aqui, gente, que é muito interessante. Ló já era rico, próspero, com muito gado, prata e ouro, não precisava de riqueza de homem nenhum da terra, mas ele desejou as campinas do Jordão, as campinas que estavam lá de frente de Sodoma, e não considerou o caráter das pessoas que moravam ali. A Bíblia diz que ele estava olhando e os seus olhos cobiçaram e desejaram muito isso. Grave bem isso aqui, gente. Salmo 119, versículo 37 diz o seguinte: desvia, Senhor, os meus olhos das coisas inúteis, faz-me ver nos conselhos e nos caminhos que tu tirastes a mim. É por isso que Hebreus 12, 2 diz que Jesus tem que estar sendo olhado por nós. Diz o seguinte: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Foi por isso que o salmista, no Salmo 25, verso 15, diz o seguinte: os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois o Senhor, só Ele, terá e teria os meus pés e sairia e tiraria os meus pés das armadilhas. Gente, isso aqui é muito bom de entender. Então eu queria tratar com você sobre isso aqui, sobre escolhas de Ló, escolhas de Abraão. Para onde estão os teus olhos, gente? A minha pergunta já tarde é essa. Para onde estão os teus olhares? Temos extremo cuidado, tenha sempre o cuidado como está a direção dos teus olhares. Repito, tenhamos extremo cuidado com as direções que escolhemos para as nossas vidas. Qual é a escolha que devemos fazer certa? Em que direção estamos indo? Que olhar nós estamos olhando, que vitrine nós estamos observando, que estamos cobiçando nessa vida. E é muito interessante que hoje pela manhã eu escrevi isso aqui, achei muito engraçado. Enquanto estava com o pessoal, eu escrevi isso aqui. Os prazeres da vida não compensa habitar na vizinhança do pecado. Os deleites da existência humana não compensa habitar na região do juízo. Ló escolheu o perigo. Era muito bom para ele aos seus olhos, mas ao seu coração seria tenebroso. Tem muita gente olhando para essa vida, desejosa por ela, porque ela lhe atrai. Está aí o diabo apresentando você nas vitrines, nos shopping centers da vida, dizendo para você, aqui tem melhor, aqui o preço, a oferta é muito boa, e você acaba sendo destruído com isso. Escolha certo, gente. Habite à sombra do Onipotente. Permaneça na vizinhança da sua virtude, junto às águas tranquilas, e ele lhe faz repousar. A pergunta maior nesta live de hoje é essa, que Deus me chama muita atenção. Em que direção estão os teus olhos? Deus chegou para Jeremias e disse assim para Jeremias, muito interessante. O Jair está colocando: há caminho que parece ser bom, mas o final é morte. Muito bem. Provérbios, Salomão diz: há caminhos que aos homens parecem ser bom, mas o fim dele é morte. Em que direção estão os teus olhos? Para onde você está olhando? Qual é o olhar fito seu nesses últimos dias? Para onde está a direção dos teus olhos? Olha o que é que Deus disse para Jeremias. Jeremias, o que tu vês, Jeremias? E Jeremias diz: Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira, viste bem, porque eu zelo para cumprir com a minha palavra. Em que direção estão os teus olhos? Em que direção estão os teus olhares? Para qual olhar você, ou para que direção você está olhando? Em que caminho você está trilhando? Olha o que é que diz: viste bem, não importa como você viu. Olha o que Deus está dizendo para Jeremias. Não importa, Jeremias, o que você viu, ou o que você verá, ou para quem você viu, mas o que Deus lhe mostrou serve para a experiência, para a sua vida. Jeremias, o que você vê? Eu vejo muito bem, Senhor.
Aí Deus acrescenta. A Bíblia diz que Deus trata com seu olhar especial sobre cada um de nós. A Bíblia Sagrada diz que Davi olhou em direção errada, no momento errado, da forma errada, e o fim foi terrível. Se você pegar 2 Samuel 11, versículo 1 a 5, e depois Salmo 51, você vai ver que Davi, certo dia, estava passeando no seu palácio e viu Betseba lá, despida lá, talvez tomando banho, e os seus olhares foram para ela. E o olhar de Davi levou a ele a grande queda, a grande ruína. A Bíblia diz que Davi olhou em direção errada. Davi olhou na direção tortuosa, no momento errado, na forma errada, e o fim foi terrível. A pergunta de novo que eu faço para vocês é essa: como estamos enxergando a nossa caminhada? Talvez essa live não seja aquela live de uma mensagem que eu queria trazer para você, narrativa. Eu estou trazendo apenas a advertência para você. Como estamos enxergando a nossa caminhada? Em que direção estão os meus olhos? Como estamos enxergando? Em que direção estão os teus olhos também? A Bíblia diz que Abraão enxergou terra de provisão, Ló enxergou terra de satisfação. Grava isso aqui, bota até lá no post lá, poste lá, gente, no story também. Coloca essa frase lá. Abraão enxergou terra de provisão. Ló enxergou terra de satisfação. Ló olhou e viu as campinas e desejou. Abraão foi para uma outra terra e Deus prosperou. Deixa eu dizer uma coisa muito engraçada. Isso aqui é muito engraçado mesmo. Como Deus é especialista nisso. Não importa para onde você vai. Não importa que terra você está indo. Não importa que lugar você vá. Se Deus mandou, o olhar de Deus é um olhar de prosperidade na sua vida. Abraão não quis nem saber qual é a terra que iria, mas Deus tinha preparado algo bom para ele. Lembra-se o que Deus disse? Deus disse para ele: Abraão, eu vou te dar a terra. O versículo de número 14 é uma resposta para mim, para você, quando a Bíblia diz no versículo de número 14, o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou. Existem pessoas na nossa caminhada que só têm olhares para este mundo, que só nos quer dirigir para um mundo seco, sem vida, sem nada. Ló parece que caminha do nosso lado, apresentando apenas as campinas. Venha para cá, vamos para ali. E você fica obcecado pelas suas tentações de ir por aqui, por acolá. Deus está dizendo para você e para mim nessa tarde, dizendo o seguinte: tem o olhar de Abraão. Abraão não viu Campinas, viu providência. Abraão não viu Sodoma e Gomorra, ele viu destruição. Abraão disse: olha, Ló, fala o seguinte, se você quiser ir para a direita, para a esquerda, pode ir em qualquer lugar. Eu vou na direção do Senhor, eu vou no olhar do Senhor. O Senhor disse: aonde eu pisar a planta do meu pé, ele me dará por herança. Olha o verso 14, gente, é uma resposta de Deus para mim e para você. O verso 14 diz o seguinte: ergue os olhos, disse Deus para Abraão, depois que Ló separou. Ergue os olhos e olhe de onde você está para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Porque toda esta terra que você está vendo, eu darei a você e a descendência para sempre. Isso aqui é muito lindo, gente. Quando a gente faz escolhas certas, Deus prospera na nossa vida. E eu concluo dizendo para vocês a última mensagem. O Salmo de número 121 e versículo de número 1 diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Os peregrinos que caminhavam para Jerusalém estavam olhando para os montes, achando que lá de cima viria socorro, indagando sobre de onde viria o socorro, e de repente algo no coração dos tamborins que tocavam na peregrinação da caminhada do salmista, disseram: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Gente, para onde estão os nossos olhos? Qual direção estão os teus olhos? Como você está enxergando? Deus está dizendo, depois que separou, Abraão, ergue os olhos e olha as terras. Eu vou te dar do norte, sul, leste e oeste, e você será grande sobre essa terra. Amado irmão, querida irmã em Cristo Jesus, a Bíblia Sagrada nos deixa um legado de Paulo para nós, e eu encerro essa mensagem nessa tarde com você dizendo: certa feita, no capítulo de número 3 e versículo de número 13 e 14 de Filipenses, Paulo escrevendo aos Filipenses disse o seguinte, e é muito lindo o texto, eu vou até ler para você, eu sei decorado,
mas eu preciso ler para vocês. Filipenses 3:13, Paulo diz o seguinte, olha o seguinte aqui, Paulo diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que tenha alcançado nada, mas uma coisa eu faço é que, esquecendo-me as coisas que atrás fico, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Isaías disse no texto profético: este é o caminho, andai nele, não olha nem para a direita nem para a esquerda, segue em frente. Deus chegou para Moisés lá no mar na travessia do Mar Vermelho, quando eles viram de um lado montanhas e atrás o exército de Faraó, e Deus disse para ele o seguinte: Moisés, está parado por quê? Marche, caminhe para frente, segue o caminho, aonde os teus pés pisarem eu te darei a terra. Tem um olhar fito, Deus está dizendo, qual é a tua visão? Tem a visão de Deus, gente. Visão de Deus é enxergar além do alcance. Visão de Deus é você enxergar além dos obstáculos. Ter visão de Deus é você enxergar onde não tem nada. Se lembra de Agar? A Bíblia diz que Agar foi para o deserto de Berseba. Berseba é lugar de misericórdia. Ela está no deserto com seu filho. Ela coloca o seu filho debaixo de um vegetal lenhoso pequeno para fazer sombra. E lá acabou a água, acabou o pão. E quando ela está no deserto de Berseba, a mandado de Abraão e de Sara agora, que ele mandou embora para o deserto, a Bíblia Sagrada é quem diz que Deus disse para ela, abriu os olhos e disse para ela: abre os teus olhos e olha para o teu lado e veja um poço chamado em hebraico Be'al-Lahai, que significa poço daquele que enxerga, poço daquele que vê. Agar está dizendo para nós nessa tarde, dizendo o seguinte: Deus é quem enxerga melhor, Deus quer nos dar visão melhor, Deus quer nos dar visão de águia, Deus quer que nós tiramos a visão de Ló e colocamos a visão de Abraão. Deus está dizendo: tira a visão de Ló, deixa de olhar as campinas, deixa de olhar o pecado, deixa de olhar as grandes vitrines da vida, olha para quem tem um olhar especial. A Bíblia diz que Deus disse para Abraão, eu estou me arrupiando todo aqui, gente, disse para Abraão: Abraão, ergue os olhos, dá uma olhada para todos os lados. Ele disse que olhou: sim, Senhor, estou vendo. O que você está vendo? Terras, sim. Todas as terras serão suas, porque você tem um olhar especial. Voltando para Agar, Deus disse a Agar: você não está sozinho no deserto, mas Senhor, é deserto, o deserto não tem providência, deserto não tem satisfação, deserto não tem campina, deserto não tem fruta, deserto não tem banquetes. Tem sim, dá uma olhadinha, porque eu estou te dando visão de Deus para você. E quando ela virou, ela viu Be'al-Lahai, poço daquele que vê. Ela se aproxima, tira água, dá água ao seu filho, abastece a sua vida, e Deus lhe lança uma promessa no deserto, dizendo: a tua descendência também será grande, eu não te desprezei. Glória a Jesus. Eu termino e concluo, que eu estou empolgado nisso aqui, é muito interessante. E a Bíblia diz que Abraão foi habitar nos carvalhais de Manré, porque Deus tinha dado a ele uma visão. O que está faltando em nossos dias é a direção de Deus. Nós precisamos aprender a ficar quieto, calado e esperar Deus dar a última palavra. Eu já disse em uma live aqui com a missionária Edna, lá de Extremóis, eu pregando sobre aquilo, sobre Agar. Eu disse que uma das coisas mais lindas de Deus é Deus tratar com o homem sobre obediência. A Bíblia diz que Davi estava debaixo da copa da moreira e Deus disse: não saia daí, só saia quando te der a direção. Deus disse para Moisés: só saia quando te der a ordem. Disse para Isaac: só saia quando te der a ordem. Disse para Davi também e disse para nós nessa tarde. Qual é a tua visão? Para onde você está olhando? Está olhando com os olhares de Deus, com a direção de Deus? Então tudo vai dar certo. Gente, um conselho muito grande de Deus para mim e para você: não saia, não tome decisão, não diga e nem faça nada sem antes Deus não te der a ordem de Deus lhe dar um sinal. Te lembra, agora é profético isso aqui, se lembra de Urim e Tumim? Muita gente que está nessa live não sabe nem o que é isso, gente. Urim e Tumim eram dois objetos que ficavam no peitoral do sumo sacerdote. Depois coloca lá isso aqui no story. Urim e Tumim. Duas palavrazinhas em hebraico. Urim e Tumim. Eram dois objetos. Segundo alguém dizia que eram pedras, mas eram dois objetos que ficavam no peitoral do sumo sacerdote. E olha que isso aqui é muito lindo. Eles iam consultar Deus. E quando Deus dizia para ele que não vá, os tumim, ou turim e tumim, ficavam vermelhos como tomates.
Era como se Deus dissesse o seguinte: não passe, não vá, que você vai quebrar a cara. Mais tarde, quando eles consultavam a Deus pedindo resposta de algo, e se o urim e tumim ficasse laranja ou amarelozinho, era Deus dizendo: silêncio. Você tem que esperar o tempo certo para me dar a resposta certa. E quando o urim e tumim ficava verde como limão, era Deus dizendo: eu estou aprovando, pode ir que vai dar certo. Outras vezes a gente não entende a resposta de Deus. Às vezes Deus fala sim para nós, às vezes diz não para nós e às vezes diz o silêncio para nós. Mas qualquer uma das respostas é um sim de Deus para mim e para você. O olhar de Deus sempre é especial. Parece um semáforo, mas parece que não é, mas é. Tipo um semáforo, o vermelho diz não passe, o amarelo diz atenção e o verde diz pode passar. Deus está dizendo: não vá sem eu mandar, não faça o que eu não mandei fazer. Tenha um olhar direcionado com Deus. Ore antes de sair, só faça as coisas quando Deus der direção e você terá sucesso na sua caminhada. Nunca esqueça Be'al Roy, o poço daquele que vê. Foi quando ninguém enxergou providência, Deus enxergou. Deus está nos dando direção. Lembrei de uma coisa agora, está vindo do céu para mim e para você. Glória a Deus. A Bíblia diz que Eliseu tinha um servo chamado Geazi. E a Bíblia Sagrada diz que certa feita os exércitos do inimigo estavam cercando Israel. E quando chegaram para cercar Israel, diz a Bíblia que Israel já não estava lá, saía. Inquietude, o rei ficou muito perturbado, o rei inimigo, e chamou os seus magistrados e disseram: algum de nós está nos traindo. E disseram para ele: como, Senhor, traindo? Sim, alguém está indo ao rei de Israel e está dizendo para ele das nossas estratégias, porque quando a gente chega lá, eles já não estão. E digo mais, não é uma, nem duas, nem três vezes, são várias vezes que aconteceu. Quando a gente prepara a cilada para destruir, para pegar o povo dele, quando a gente chega no território da qual a gente sabe que ele está, quando chega lá nós não encontramos ninguém. Alguém de nós está nos traindo. E de repente um dos seus servos disse: não, Senhor, ninguém está te traindo. É porque lá em Israel tem um profeta de Deus chamado Eliseu, que quando o Senhor na sua recâmara, nos seus bastidores, nas suas reuniões secretas, prepara armadilha contra o povo de Deus, Deus avisa ele avisa o povo e o povo sai de lá. E aí é que eu acho lindo, porque Deus às vezes permite isso, gente. Certa feita, Deus disse: tá bom, para de fugir. Para de sair daqui para lá, eu preciso dar uma lição para os nossos inimigos. E nesse dia Deus avisou a Eliseu, o profeta, que não avisasse ao rei e ficasse na tenda. Pela manhã, diz a Bíblia Sagrada, que o exército inimigo sabia que eles estavam nas terras de Dotã, e cercou a terra nas montanhas de Dotã, e cercou e disse: não tem escapatória, não tem como fugir. Mas lembra do Salmo 121, de onde me virá o socorro, não vem dos montes, vem do Senhor. E diz a Bíblia que a Geazi acordou pela manhã, espreguiçando, abrindo sua boca, talvez dizendo bom dia, glória a Deus, e de repente ele olha para cima e vê nos montes cavalos e cavaleiros do exército inimigo, e ele se desesperou e colocou a mão na cabeça: meu Deus do céu, agora não tem jeito, acabou. E quando corre, que diz ao profeta Eliseu: Eliseu, acabou, estamos destruídos, o inimigo armou a cilada e agora pegou a gente. Eliseu sai para fora da tenda e Geazi começou a ver cavalos e cavaleiros ao redor de Dotã. E a Bíblia diz que Eliseu, tranquilo com a visão de Deus, com a visão de Deus, diz a Bíblia que ele orou e disse: ó Senhor, peço que abra os olhos deste homem, para que ele veja a tua providência. E diz a Bíblia que quando os olhos de Geazi foram abertos, a Bíblia diz que ele viu cavalos e cavaleiros de fogo ao redor da tenda. Deixa eu dizer algo para você muito profético aqui, é de Deus para você. Se tem um exército te cercando para destruir, tem um exército de Deus te protegendo de lado, dizendo para você que ninguém pode tocar em você, porque os seus olhos enxergou um Deus que providencia o necessário para você. Que Deus abençoe sua vida. Eu preciso terminar. Mas lembre bem, tenha a visão de Eliseu, de Abraão. Enxergue além do alcance, enxergue além das montanhas, enxergue além das dificuldades. Tenha visão de reino, tenha visão de reino. Deus está te dando visão de reino.
Para de ficar enxergando coisas aqui na terra. Tem gente nessa live que vive se entregando às lutas, olhando para baixo, dizendo o que comeremos, o que beberemos, o que faremos, o que comeremos, o que faremos, o que beberemos. Vive de cabeça baixa, andando de cabeça baixa, murmurando. Deus está mandando você erguer a cabeça e dizer com Paulo, olhando para o autor e consumador da fé, como diz o escritor Hebreus, e como Paulo, fixando os meus olhos para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que Deus possa abrir os teus olhos e você ver depois da porta um Deus providenciando o necessário. Que você enxergue além das nuvens um Deus sentado no trono pronto para te socorrer. Que você enxergue um Deus colocando na tua mesa todos os dias a providência. Eu sou prova disso. Deus não tem faltado conosco, porque Deus tem um olhar especial para cada um de nós e nós estamos olhando para Ele, que é o socorro bem presente na angústia. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe abundantemente e nunca perca isso. Tenha a visão de Abraão, tenha a visão de Agar, tenha a visão de Eliseu. Para de ter visão de Ló. Ló só enxerga a desgraça. Abraão só enxerga a providência. Ló só enxerga coisas lindas dessa vida. Abraão enxerga coisas celestiais. Enxerga o impossível. Deus tem algo para você. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, gente. Que Deus abençoe a sua história. Eu vou encerrar aqui, porque eu estou empolgado. Glória a Deus. Mas compartilha essa live com um monte de gente que anda de cabeça baixa. Compartilha essa live com um monte de gente que vive enxergando problema. Vixe, quase saía. Problema. Um monte de gente que só vive enxergando vitrines, que só quer o carrão importado da casona. Existe um Deus cuidando nos mínimos detalhes da vida. É um hino que eu pedi até a Kátia para depois gravar, detalhe por detalhes. Quem conhece, né? Aquele hino do Josafá que canta a Ruth e Daiane. Detalhes por detalhes, Jesus me vê. Em cada passo, em cada olhar, no meu lar, Jesus tem resolvido em cada detalhe da vida. Que Deus possa ser o seu detalhe principal. Você está precisando de visão? Tá. Então Deus quer te dar uma visão de aiga, enxergar além do alcance, lá de cima, que você vai conseguir enxergar que Deus é poderoso. E aí eu me lembrei de um testemunho recente, mas eu conto na outra live para vocês, em nome de Jesus. Gente, obrigado. Deus abençoe, tá certo? Você que nos segue no Instagram, segue lá, ok? E amanhã nós temos um encontro marcado às 12 horas aqui. Outra live poderosa, Deus vai falar conosco em nome de Jesus. Abraço, gente. Felicidade. Deus te abençoe. Quem quiser o nosso livro, entre em contato conosco. Deus tem poderosas mensagens para você em Cristo Jesus. Amém? Abraço, gente. Deus abençoe.